Às vezes na vida, nós nos deparamos com situações, nos deparamos com obstáculos que parecem que nós não vamos conseguir superar, que nós mesmos nos questionamos, que pensamos não ser capazes ou mesmo sendo capazes não conseguir por alguma maneira superar. E pensamos no que pessoas que ou dependem de nós ou torcem por nós, são próximos de nós, vão pensar, de como encará-las. Pensamos em nós mesmos, no nosso ego, e aí até o ego num bom sentido, né? Não o ego destruidor, mas o ego no sentido da autoestima. E muitas vezes nós nos deparamos com esses detalhes, com situações difíceis e muitas vezes que se prolongam. E muitas vezes é fácil desanimar, é fácil tomar atitudes precipitadas, ir por caminhos errados, acreditar que as coisas não vão dar certo. Mas se você estiver plantando coisas certas, uma hora resultados virão. Eu creio que não seja questão da sociedade, mas do ser humano, olhar muito os resultados, olhar o que é palpável. E é evidente que o palpável, essa questão, o que realmente gera resultado, é importante. Se você olhar no sentido profissional, é aquilo, né? Beleza não enche a mesa. Você precisa ter um emprego que lhe proporcione uma remuneração no mínimo razoável para você sobreviver. Você precisa, de certa forma, pontuar, usando aí uma alegoria que seja, né, uma comparação. Você precisa ter resultados. É evidente que não é que a gente vive só de ilusão. Mas é interessante que algumas vezes olhamos apenas os resultados, mas não o caminho. Uma pessoa que, não digo sorte, mas que eventualmente conseguiu resultados não da melhor maneira possível, algumas vezes não de maneira honesta, algumas vezes passando por cima de outras pessoas. Isso também pode acontecer. Pelos resultados que essa pessoa apresenta, essa pessoa é vista como genial, como grandiosa. E muitas vezes, por mais que seja bonito falar de ética, falar de integridade, o ser humano tende a acreditar que os fins justificam os meios. Questionável, talvez em algumas situações até seja verdade, mas será que se aplica em tudo? Eu acredito que não. Tenho grande convicção que não. Mas nós olhamos muitas vezes ao resultado. Um cara que é bem sucedido, ou uma pessoa, uma mulher bem sucedida, ou aparentemente bem sucedido, porque tem isso. Às vezes o olhar não está para o fato em si, mas pelo que ele aparenta, pela propaganda dele. E nós olhamos muitas vezes apenas isso. E quando uma pessoa que vem batalhando, que vem tentando de diversas formas obter resultados, enquanto ela não consegue, ela é só uma idiota. A partir do momento que uma das tentativas, proporciona algum resultado, de idiota passa a gênio. Um detalhe muda tudo. Então, às vezes, você que está desanimado, se você está buscando acertar, se você está buscando evoluir, aprender, construir de alguma maneira, não desanime. É claro que nós temos que ter convicção de quando estiver no caminho errado, de quando alguma coisa precisa ser modificada. É claro que isso é importante. Mas não olhe simplesmente para os resultados imediatos, como se aos 25 anos, aos 30 anos ou aos 35 você tivesse que ter tudo solucionado, como se você tivesse que já ter feito as grandes conquistas, as grandes realizações, e talvez não seja assim. Talvez você vá
conseguir o emprego dos seus sonhos ou os resultados do que você faz mais para frente. Talvez você não tenha filho agora ou nem se case numa determinada idade, talvez se case depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50. Com cada um é de um jeito. E eu acho que isso é importante. Os valores que a sociedade prega, os valores que nós acreditamos, não sei se todos eles devem ser olhados da maneira que são, da forma que realmente são. Algumas vezes é preciso ter a convicção de que não importam só os resultados, mas importa o caminho, a performance. E às vezes nós pecamos por isso. Nós pecamos em querer olhar apenas o resultado. Cobramos ou questionamos o fato de ter essa pressão conosco, mas fazemos o mesmo com os demais, com os próximos. Olham só o que aparenta, só o resultado aparente. Pessoas que não conseguem enxergar além das entrelinhas, além do que está exposto, além da embalagem do produto, o que eu considero em alguns momentos até deprimente. Você não conseguir ter percepção, não pegar no ar certas coisas, ou não entender que se o resultado não veio, não quer dizer que essa pessoa está fazendo tudo errado. Eu consegui recentemente alguns resultados que me fez mudar de patamar na ótica de muitas pessoas. Uma pessoa que talvez para muitas pessoas não tinha conseguido os resultados que deveria, estava aquém daquilo que deveria, passou a ser agora uma pessoa realizada. E de certa forma, é claro que eu tive uma importante conquista, mas é muito pouco dizer que por causa de um resultado tudo mudou, porque eu não me tornei necessariamente uma pessoa melhor depois que esse resultado aconteceu. Então, não quer dizer que eu seja melhor ou esteja fazendo algo mais valioso do que eu fazia anteriormente. Simplesmente, dessa vez eu pontuei. Dessa vez o resultado apareceu. Ele foi exposto. Fazendo uma alusão com o esporte, não foi a minha melhor jogada. Não foi a que eu mais me dediquei, não foi nem mesmo a que eu merecia, ou a que eu tinha o maior merecimento. Só que dessa vez o resultado apareceu. Dessa vez o gol valeu ponto. O gol garantiu o resultado. O jogo que esse gol garantiu a vitória rendeu classificação, rendeu holofotes. Não quer dizer que antes eu não tinha feito ponto, que eu não tinha feito gol e nem que eu não tinha ganho jogos. Só que aquilo foi ofuscado por outras coisas. Porque o meu gol foi para apagar incêndio de gols que ou eu tomei ou outras pessoas tomaram e eu tive que remediar, fazendo essa alusão. Então eu acho que um pouco é isso. Se os resultados não apareceram, pode ser que eles apareçam. Se você está realmente buscando, fazendo coisas certas, construindo as coisas, não olhe só para o resultado. Eu queria ter um apartamento, uma casa melhor, um carro melhor, ou queria ter melhores condições, queria estar com um ciclo de amizades melhor, queria ter uma família melhor, ou queria, enfim, poder viajar no final do ano. Talvez aquilo que você cria de expectativa ou seja algo muito ilusório ou apenas ainda não veio. Mas se você está construindo aquilo que você quer, é provável que uma hora isso vai acontecer. Então você tem que ter a persistência, porque as pessoas muitas vezes não vão acreditar em você ou não vão valorizar aquilo que você faz. Em qualquer coisa, um menino que sonha ser jogador de futebol é só um sonhador, até ele se tornar profissional e bem-sucedido. Um pintor, um escritor, um músico é só um sonhador,
até ele se tornar profissional nisso e ter realização com isso. Um youtuber é só um babaca gravando vídeo, até ele começar a ter reconhecimento, até ele ser remunerado. Aí ele não é mais um babaca. Aí ele é alguém que, um influencer, aí ele vale a pena ser seguido, vale a pena ser ouvido. Aí ele é o exemplo de alguém que deu certo. Mas os resultados, eles não surgem do nada. Eles são uma consequência de tentativas, de erros, não sei se fracassos, mas erros, de tentativas não bem sucedidas. E aí, quando os resultados surgem, as pessoas não querem olhar o processo, elas querem só o resultado. Elas querem aquilo que você conquistou, mas não veem o que você batalhou para conquistar. E algumas vezes, os resultados que eu mais me dediquei, que ainda não chegaram, com certeza chegarão mais para frente, mas no tempo em que eles tiverem que acontecer, não no tempo que as pessoas esperam. Eu acho que é isso, é um texto meio diferente assim. Valeu!